Você está ouvindo o programa Apologética Bíblica. Interpretação do evangelista Francisco Amâncio, o qual antecipadamente agradece a sua preciosa atenção. Meus queridos seguidores das mídias sociais, a paz de Cristo Jesus para todos. Desejo lhes convidar para refletirmos sobre o chamado divino e a capacitação pelo Espírito Santo. A essência do ministério cristão não repousa na sabedoria humana, mas na soberana vontade de Deus e no poder transformador do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, vemos que o Criador não escolhe os seus servos com base no prestígio social, na instrução acadêmica secular ou no status perante as instituições mundanas. O ministério pastoral é uma vocação sagrada, nascida no coração de Deus. Cada aquele que buscam ao Senhor em verdade e com o coração sincero é aprovado para o ministério. As qualificações divinas priorizam o caráter, a integridade, a fé e a fidelidade à mensagem do Evangelho, revelando que a verdadeira sabedoria provém do alto e não das academias terrenas. O fundamento na palavra de Deus é o que importa. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Notem que não foram escolhidos muitos sábios segundo os padrões humanos, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes desse mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se gabe diante dele. A palavra de Deus fala sobre a vocação pastoral de maneira ampla. Diante das discussões e exigências humanas sobre quem está apto para exercer a liderança espiritual, precisamos voltar os olhos para a verdade imutável das Sagradas Escrituras. A obra de Deus não pode ser limitada por critérios meramente seculares. Quando a sociedade tenta impor barreiras baseadas na cultura e no conhecimento do mundo para validar um ministro do reino, ela ignora o princípio fundamental da fé, porque é Deus quem vocaciona, separa e capacita os seus escolhidos. O ministério não é uma profissão regulamentada pelo conhecimento terreno, mas um serviço vocacional impulsionado pelo amor a Cristo e pelo poder do Espírito Santo.
o contexto bíblico e os exemplos da história da religião, judaísmo, cristianismo. A Bíblia está repleta de homens e mulheres simples que realizaram obras extraordinárias porque foram capacitados pelo Deus Criador dos céus e da terra. Davi era um homem pastor, jovem, de ovelhas, esquecido por sua própria família, mas o Senhor viu nele um coração segundo o seu próprio coração. Amós era um simples cultivador de sicômoros e boiadeiro quando foi chamado para ser profeta. No Novo Testamento, os apóstolos Pedro e João eram pescadores sem instrução acadêmica formal. Todavia, quando discursavam perante as autoridades da época, todos ficavam admirados ao reconhecer a ousadia e a autoridade espiritual que neles haviam. Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo o coração de Pedro, a sua coragem, as suas intenções, e de João, e percebendo que eram homens simples e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Cristo, o mestre dos mestres, que instruiu de maneira correta os seus discípulos, os seus apóstolos. A teologia bíblica e a capacitação do Espírito Santo, isso não depende do conhecimento secular. A teologia cristã ensina que o Espírito Santo é o verdadeiro mestre e edificador da igreja. O alto grau de cultura secular pode oferecer ferramentas intelectuais, mas jamais substituirá a unção espiritual e os dons do Espírito Santo. É o Consolador quem concede a palavra de sabedoria que vem do alto, o discernimento, o amor pelas almas e a capacidade de cuidar do rebanho de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo afirma com clareza: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A autoridade do pastor não deriva de um diploma humano, mas do testemunho de vida, do fruto do Espírito e da fidelidade às Sagradas Escrituras. Podemos trazer aqui uma ilustração da obra de Deus na vida daqueles que são mais simples. Ao longo da história da igreja, testemunhamos a vida de muitos pastores e obreiros que, embora não soubessem ler com influência ou não tivesse acesso aos estudos formais, realizaram obras gigantescas no reino de Deus. Homens de oração, cheios de fé e compaixão, que abriram igrejas, consolaram os aflitos, pregaram o evangelho com poder e transformaram comunidades inteiras, convencendo-os, através das suas atividades, sobre a salvação e a vida eterna.
Eu diria que a vida desses servos de Deus demonstra na prática que a obra do Espírito Santo transcende o intelecto humano. Eles não possuíam o conhecimento das coisas do mundo, mas conheciam profundamente a intimidade do Pai e as verdades eternas do reino de Deus. Como declara Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os necessitados aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Concluímos que a verdadeira capacitação para o exercício do pastorado e do ministério divino vem do Senhor dos Exércitos. Os diplomas e a formação acadêmica podem ter seu valor prático, mas jamais devem ser erguidos como pré-requisitos excludentes para proibir que os escolhidos de Deus exerçam a sua vocação no ministério. O reino de Deus pertence aos humildes de coração, àqueles que respondem ao chamado com dedicação, oração e amor. Permaneçamos fiéis ao modelo bíblico, honrando e apoiando os verdadeiros vocacionados por Deus, guiados e preparados pelo Espírito Santo, continuam a ser faróis de luz, esperança e salvação neste mundo. Que a graça e a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos os seus fiéis ministros do Evangelho. Meus queridos seguidores das mídias sociais, se alguém aí foi tocado e concorda com este comentário bíblico de apologética cristã, compartilhe com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a poderosa palavra de Deus. Nós estamos produzindo este comentário bíblico de apologética para defender o verdadeiro ministro do Evangelho. A matéria que lemos ontem falava sobre deputados que estão aprovando o projeto de lei a fim de que somente aqueles que concluíram o segundo grau possam exercer o pastorado. Mas, de acordo com as Sagradas Escrituras, não é desta forma que se aplica o critério para as chamadas para a obra de Deus. A paz de Cristo Jesus para todos. Interpretação do evangelista Francisco Amâncio, ele que agradece antecipadamente a sua preciosa atenção.